Quer utilizar Aura Iterator dentro dos seus Lightning Web Components? Então esse vídeo é para você, mas para aí que não se chama mais Aura Iterator, na verdade se chama Template for Each, e ele traz uma pequena particularidade em relação ao Lightning Web Component para o Aura, que agora nós precisamos ter um Key ID, que será a ID do atributo que nós queremos iterar. Não entendeu nada do que eu estou falando? Eu fiz um vídeo aqui que está aparecendo para você, na qual eu ensino a utilizar o Wire dentro de Lightning Web Components. Então, o vídeo de hoje é sequência do mesmo código que nós fizemos nesse último vídeo, na qual naquele momento nós simplesmente mostramos como utilizar o Wire e retornamos o resultado do back-end dentro de um objeto com algumas propriedades. Então, hoje eu vou pegar essas propriedades que nós retornamos em forma de objeto e mostrar em tela para você através de um for each, que é o iterator para Lightning Web Component. Vamos lá para a tela para você ver do que eu estou falando. Então aqui nós estamos no Salesforce e lembre-se que nós colocamos o nosso component que retorna as oportunidades relacionadas a essa conta aqui logo acima desse componente de Activity, correto? Então se nós recarregarmos a nossa página e pressionarmos F12 para abrirmos o console, aqui eu vou tirar o warning. E aqui perceba que retornamos um proxy e esse proxy ele tem um array de 13 posições e cada posição tem os seus atributos referentes às oportunidades sobre essas accounts. Pois bem, vamos lá para o VS Studio Code e ver como que nós podemos trazer esses valores lá para o nosso template, que é o nosso front-end aqui. Então aqui no VS Studio Code nós estamos na classe do JavaScript, exatamente igual nós deixamos naquele último vídeo, correto? Aqui dentro de else if data, quando o resultado é sucesso, ele traz todos os nossos atributos para dentro de data. Então a primeira coisa que eu farei aqui é criar uma propriedade de track, @track, e eu colocarei como opportunity data. E perceba que toda vez que nós colocamos um decorator, nós temos que importá-lo aqui em cima. Então podemos utilizar da vírgula e importar como track. E a partir desse momento, nós colocaremos tudo que vier de data, que é o sucesso, dentro de opportunity data. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira, referenciando a palavra this, porque aqui nós queremos pegar um atributo que está fora desse escopo, opportunity data, recebe data. E aqui podemos fechar com ponto e vírgula. E o que acontece quando nós importamos um track e temos uma propriedade de track? Na real, ele vai receber dados do nosso JavaScript vindo do back-end, por exemplo, e esses dados, quando sofrem modificações, eles são renderizados lá no nosso template. Por isso que nós temos que colocar o atributo track dentro de uma propriedade, falando que ela é uma propriedade reativa, ou seja, toda vez que essa propriedade tiver um dado atualizado, ele renderizará o que estiver no front-end dentro do template. Então vamos voltar lá. Então beleza, uma vez que nós temos o nosso JavaScript concluído, nós podemos dar um Ctrl S e deployar o nosso arquivo, lembrando que para você fazer o deploy, botão direito deploy this source to org, porque toda a parte aqui do JavaScript já está pronta. E uma vez que nós deixamos o JavaScript pronto, agora nós temos que tratar esse objeto lá no nosso front para que o usuário consiga ver os dados que forem iterados com esse objeto. Então é aí onde entra o for each, o template for each, disponível no Lightning Web Component. Vamos lá para ver, nós vamos mexer no template. Então beleza, o nosso arquivo JavaScript foi deployado com sucesso. Nós podemos vir aqui no nosso HTML, então clicarmos duas vezes e, por exemplo, você pode ver que não tem nada aqui dentro, por isso que o usuário hoje não é capaz de ver qualquer dado. E aqui começa, obviamente, o objetivo do nosso vídeo, que é fazer o iterator. E aqui é onde a gente pode começar a brincar. Então, para nós fazermos o nosso for each, nós temos que abrir uma tag de template. E aqui nós temos que fazer a seguinte declaração, for, each. E o que for each espera receber? Ele espera receber um objeto. Então nós colocaremos o nosso objeto, que é o opportunity data, aqui dentro, como uma propriedade. E lembrando que toda vez que nós queremos utilizar propriedade, nós temos que colocar duas chaves, sem aspas, e colocar o nome da propriedade.
E aqui o que mais ele espera receber é uma variável temporária. Cada for each vai ter um for item. E o que é o for item? Nada mais é do que simplesmente uma variável temporária que vai armazenar os valores da iteração daquele opportunity data, ou seja, daquele objeto que nós estamos passando. E aqui nós podemos colocar qualquer nome. Eu colocarei o nome de opportunity para o nosso iterator e aqui nós podemos fechar. E aqui toda vez que nós fechamos uma tag de template, nós temos que ter automaticamente o fechamento da nossa declaração. Lembrando que LWC ele não permite o self-closure, ou seja, uma tag que ela abre e automaticamente se fecha. Nós temos que ter uma tag de fechamento. Isso acaba ajudando até no padrão de declaração, porque muitas vezes nós tínhamos algumas tags em Aura que podiam se auto-fechar e no LWC todas têm que ter uma tag de fechamento. Fica melhor para o código, isso acredito que é um standard até da web, tem algumas tags de HTML que você pode abrir e fechar e tem algumas tags que você tem que ter a tag de fechamento. Mas bem, sem mais delongas. E aqui é onde muda um pouquinho, porque o que ele espera? Você passa um objeto, esse objeto é armazenado numa variável temporária e agora você tem que falar para o iterator qual é a ID referente a esse objeto, ou seja, qual atributo é uma ID que eu vou ter que utilizar como referência para que eu possa percorrer esse objeto. Então é onde nós estamos falando de key, que cada template for each tem que ter o seu key. Então vamos lá para o código para que você possa ver. Então aqui eu colocarei simplesmente um parágrafo para que cada valor seja colocado num parágrafo. E aqui nós temos que colocar a nossa key. Então colocamos o atributo de key e o key recebe o quê? O que ele espera receber? Um atributo que seja um ID ou uma string. Ele não aceita receber um objeto. Então, o que acontece? Nós temos que pegar e abrir e fechar chaves aqui, pegar o nome da nossa variável temporária, colocar aqui dentro e lembrando que nós trouxemos aqui no Apex a nossa ID, então nós podemos utilizar essa string, que é uma ID, como ID da iteração. Então podemos colocar ponto, lembrando para acessar as propriedades do objeto é um ponto, e aqui nós colocamos ID. E aqui nós podemos fechar e automaticamente ele fechou a cláusula do parágrafo. Pois bem, o nosso iterator está pronto. E como que eu faço para exibir um atributo do nosso objeto? Eu posso simplesmente abrir e fechar chaves. Eu posso colocar o nome do nosso objeto, da variável temporária que nós colocamos no for item. E aqui eu posso começar a referenciar as propriedades. Quantas propriedades nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades. Então, aqui voltando no nosso HTML, eu copiarei esse código mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aqui no próprio Apex, eu pegarei todos os atributos que nós temos aqui, copiarei, voltarei para o nosso HTML, colarei aqui embaixo e aqui simplesmente eu posso ir colocando o nome da nossa propriedade do nosso objeto que foi retornado lá do Apex para dentro de uma variável temporária. Então aqui nós conseguimos acessar todas as propriedades e aqui percebo que faltou fechar uma chave, por isso que ele estava dando erro. Aqui podemos apagar e agora podemos subir o nosso código e ver o resultado disso. Vamos ver. Beleza, o nosso código foi deployado com sucesso. Vamos lá no Salesforce para ver o resultado. Uma vez que estamos aqui no Salesforce, vamos recarregar a página e perceba que logo acima do Activities aqui, onde nós não tínhamos nada, nós temos tudo sendo preenchido, mas olha como ficou feio, olha como não tem formatação alguma, nós temos dados aqui sem tratativa alguma, simplesmente sendo exibidos a cada iteração. Então, aqui a ID da oportunidade, o nome da oportunidade, o amount da oportunidade, mas isso está muito feio, né? Agora nós temos que tratar o front-end. É claro que aí vai depender da sua necessidade, o que você precisa para aquele momento, qual é a maneira que você vai dispor os dados para o usuário.
Eu, neste exemplo, utilizarei um Lightning Card simplesmente para a exibição dos dados. É só um exemplo para você ver como que pode ficar a visualização desses dados que nós estamos trazendo, mas aí vai da sua imaginação, da sua criatividade, do seu acesso no Line Design System para descobrir qual a melhor maneira que você pode tratar o front-end para exibir os dados para os usuários. Então eu utilizarei um Lightning Card e vou te explicando passo a passo o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Então, aqui no Salesforce nós temos os dados dessa maneira que nós não gostaríamos e agora nós estamos aqui no nosso template e nós podemos começar a formatar. Eu quero colocar, primeiro de tudo, um Lightning Card. Tem um atributo chamado Lightning Card. E se você não sabe o que é Lightning Card, você pode procurar aí no Google, lá no Line Design System. Mas, basicamente, um Lightning Card é esse atributo aqui. Ele tem um ícone, geralmente, e exibe um título. Então, fica os registros agrupados dentro de uma caixinha, como esse daqui. Isso daqui é um card, ok? Vamos voltar lá para o VS Studio Code e fazer o nosso Lightning Card. Então, aqui nós temos que mudar um pouquinho o nosso HTML. Então, nós temos que criar o nosso Lightning Card. Perceba que a hora que eu abro a tag e digito Lightning e um traço, ele automaticamente já dispõe todas as propriedades que nós poderíamos utilizar. Aqui eu utilizarei o Lightning Card. E o Lightning Card, ele espera receber um título. Então, o título que eu colocarei aqui nesta ocasião, como um título ele vai ser uma string, eles têm que estar entre aspas duplas. E aqui eu vou colocar oportunidades relacionadas. E aqui nós podemos exibir um ícone, então icon name. E aqui o nome do nosso ícone, nós podemos escolher lá no Line Design System. Vamos ver qual ícone tem. Então aqui no Google eu posso digitar Lightning Icon SLDS. Ele abrirá o Line Design System para os ícones que nós temos. E aqui nós temos ícones de ação. Nós temos ícones customizados. Vamos ver aqui qual um ícone legal que fica para nossa oportunidade. Bem, tem vários ícones aqui. Olha esse ícone que legal, uma mãozinha apertando a outra. A oportunidade é sinal da conclusão de uma negociação, correto? Principalmente oportunidades ganhas. Então, eu quero utilizar esse ícone que é o Custom 14. Vou copiar esse nome aqui. Nós vamos voltar lá para o nosso VS Studio Code. Então, o nosso ícone é um ícone customizado. Nós temos que digitar aqui Custom, 2 pontos e o nome do nosso ícone. E aqui podemos fechar o nosso Lightning Card, só que nós temos que fechar ele lá embaixo de tudo, dentro do parágrafo e dentro do template. Se eu selecionar o texto e apertar Shift Tab, perceba que aqui exatamente ele identa o código para nós. Então beleza, depois que nós colocamos a nossa tag de fechamento do Lightning Card, perceba que ele está dando um erro. E o que é esse erro exatamente? Ele está falando aqui para nós que missing key for element line card inside of iterator. O que acontece? Ele está falando que cada iterator tem que ter o seu key. Lembra que nós colocamos o key dentro de uma tag de parágrafo? Eu posso mover simplesmente esse key para cá, Ctrl X, e colar aqui na frente que o problema será resolvido e nós podemos deixar tudo aqui dentro de um parágrafo. Vamos salvar, vamos fazer o deploy e vamos ver o resultado lá no Salesforce. Então beleza, o nosso código subiu com sucesso. Vamos voltar aqui no Salesforce, vamos recarregar a nossa página e perceba que a carinha do nosso componente já está mudando, hein? Agora nós temos várias oportunidades relacionadas e ele trouxe os dados aqui embaixo para nós. Mas não tá legal, né? Nós queríamos só o título como oportunidade relacionada e os dados aqui embaixo. Vamos ver o que a gente errou? Pois bem, o que está errado aqui na real é que nós colocamos dentro do iterator o nosso key, correto? Então nós podemos voltar o key para dentro do parágrafo. E aqui nós movemos o Lightning Card para cima do nosso template, que é o nosso iterator. Por quê? Nós não queremos que a cada iteração ele repita o Lightning Card. Nós queremos que tenha um Lightning Card para os dados dentro. Então aqui podemos salvar novamente, fazer o deploy do nosso código. Lembrando que a lógica é, para cada item que tiver dentro de Opportunity Data, ele vai criando as tags e iterando o resultado disso. Então, se nós colocarmos Lightning Card dentro do for each, ele vai criar um Lightning Card toda vez na estrutura do HTML. Então, deu certo, o nosso código subiu
Aqui podemos recarregar a página para ver o resultado. E agora sim, agora nós temos o nosso Lightning Card com todos os dados sendo exibidos. Nossa, mas voltando aqui, percebe como ficou bem feio isso daqui? Ficou bem grudado, né? Acho que a gente pode resolver isso de uma maneira. Então percebe que o nosso Opportunity Data, ele é uma lista, então nós temos que colocar uma margem nos 4 lados para não deixar esse dado tão espremido na beirada. Vamos lá fazer? Então, voltando aqui no nosso VS Studio Code, perceba que a cada iteração os dados ficaram bem espremidos, não é verdade? Então aqui nós podemos colocar, lembrando que isso é uma lista, existe uma tag de Unordered List dentro de HTML. Então nós podemos colocar uma classe aqui do Line Design System, class, uma classe que vai colocar uma margem nos 4 cantos para nós. Imagine um quadrado que ele vai colocar uma margem nos 4 cantos. Então aqui nós podemos colocar Salesforce Line Design System, um tracinho M, falando que é uma margem, e nós queremos uma margem nos 4 cantos, nem na esquerda, nem na direita, nem para cima e nem para baixo, nos 4 cantos. Então nós estamos falando que nós queremos uma margem around, e nós agora temos que definir o tamanho da nossa margem. Então colocamos around aqui para dizer que queremos uma borda nos 4 cantos, e agora nós temos que falar o tamanho da nossa borda. E eu quero uma borda, acredito que média resolva o nosso problema. E aqui podemos fechar. E aí não é aqui que temos que fechar a nossa Unordered List, nós temos que fechar, vamos ver, logo acima de Lightning Card. Então vamos colocar aqui. Deu tudo certo, vamos dar um Ctrl S e vamos subir o nosso código para ver o resultado se essa borda surtiu efeito. Beleza, o nosso código subiu, vamos voltar aqui no Salesforce, vamos recarregar a nossa página. Olha que bonitinho, uma margem nos 4 cantos, perceba que nós agora temos a margem e ela está bem alinhada aqui com a nosso Lightning Card. Então era esse mesmo resultado que eu gostaria. Já pensou se nós tivéssemos um Lightning Card para cada oportunidade? Ia ser massa, não ia? Um Lightning Card com o título principal e um Lightning Card com o nome da nossa oportunidade. Acredito que dá para a gente melhorar aí no nosso código, colocar um Lightning Card para cada um. Vamos fazer isso rapidão, é muito fácil. Então a ideia, lembra que proposital nós repetimos oportunidades relacionadas? Eu quero fazer mais ou menos o que nós fizemos aquela hora, só que eu quero exibir não oportunidades relacionadas, eu quero exibir um Lightning Card para cada oportunidade com o seu respectivo nome. Então vamos lá fazer isso. Então uma maneira que nós podemos pegar é copiar o Lightning Card e aqui dentro de cada iteração nós queremos um novo Lightning Card, não é mesmo? Então nós podemos copiar o nosso Lightning Card aqui dentro. Ele está dando erro porque a nossa key não estamos referenciando dentro do Lightning Card, então nós podemos mover aqui em cima na estrutura para ele saber qual é o resultado de cada iteração. E ainda nós não estamos fechando o nosso Lightning Card, nós queremos fechar ele aqui embaixo e na verdade fechei errado, na verdade eu copiei, nós queremos simplesmente fechá-lo aqui embaixo. Então nós temos um outro Lightning Card chamado Oportunidades Relacionadas, mas eu não quero que se chame Oportunidades Relacionadas, eu quero exibir o nome. Então eu não estou com o atributo de nome aqui, vamos recortar esse atributo, vamos apagá-lo daqui, onde é Oportunidades Relacionadas eu quero colocar como título o nome da oportunidade. E aí, como é um resultado da iteração do nosso objeto, eu não preciso colocar mais sobre string, porque o que tiver aqui dentro vai ser renderizado. E a nossa key está aqui do lado direito, por isso que eu não preciso mais colocar aqui embaixo. Então eu acredito que ficou bem legal. Vamos salvar, fazer o deploy de novo e vamos ver o resultado disso lá no Salesforce. Beleza? Deploy concluído com sucesso, vamos recarregar o Salesforce. E uma vez que nós temos o Salesforce carregado, perceba que agora nós criamos um Lightning Card com cada nome de oportunidade com os dados embaixo. Já está ficando melhor o nosso exemplo de componente, não é mesmo? Mas ficou tudo com o mesmo ícone. Será que não tem um ícone mais legal para a gente colocar? Vamos olhar lá no Line Design System? Olha, já bati o olho num ícone bem legal, é o Custom 17. É um ícone de cifrão, dinheiro, oportunidade lembra dinheiro, não é mesmo?
Então vamos voltar lá no nosso VS Studio Code e aqui nós podemos mudar para simplesmente Custom 17, salvar, fazer o deploy novamente e ver o resultado lá no Salesforce. Deploy concluído com sucesso, você já até sabe o que eu vou falar, vamos recarregar a nossa página e vamos ver o resultado dessa alteração de ícone. Poxa, olha que massa que está o nosso componente. Agora nós temos um Lightning Card para cada oportunidade com um ícone diferente. Agora ficou bem top mesmo. Mas esses dados estão bem feios ainda. Estão sendo exibidos em uma única linha. Estão sendo exibidos sem formatação alguma. Vamos melhorar isso daí? Então nós já temos basicamente a mágica acontecendo, os dados estão sendo inteirados, nós estamos mostrando os dados, é basicamente uma mudança no front-end, mas tem sempre algo a melhorar e agora a gente vai aplicar essas mudanças para ficar de uma forma mais legal. O que a gente simplesmente precisa agora é tratar cada registro sendo renderizado, na verdade cada atributo que está sendo renderizado em uma linha diferente e mudar um pouquinho o tamanho dessa fonte e organizar um pouquinho melhor essa nossa lista não ordenada. Lembra daquela tag de UL, que é Unordered List? Então nós precisamos só arrumar isso e o nosso componente está basicamente pronto para o propósito que nós queríamos, que é simplesmente exibir dados e não fazer mais nada. Então vamos lá. Então beleza, nós temos que voltar aqui para o Salesforce e aqui nós estamos colocando tudo como se fosse um parágrafo, né? Mas aqui lembrando que o Unordered List ele espera receber uma lista especificamente. Então nós podemos abrir uma tag de LI, que é lista em questão, e dentro de P, aqui embaixo na verdade, de P, nós podemos fechar essa lista. E perceba como o nosso código automaticamente identamos agora, ficou bem bonitinho. E aqui nós podemos colocar, o simples fato de colocar uma lista não vai nos dizer nada. Deixa eu pensar como que eu quero a exibição desses dados. Aqui eu estou falando que uma linha só eu exibo todos os dados. Por que não exibir cada dado na sua linha, não é mesmo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 propriedades e aqui eu posso simplesmente abrir e fechar uma tag de P. Opa, eu errei. Vamos aqui, abro e fecho uma tag de P. Eu tenho que criar mais 4, 1, 2, 3, 4 propriedades e cada propriedade estará dentro de P. Acredito que o P, se você não sabe, ele é um parágrafo dentro do HTML. Então, por isso que cada item nós exibiremos dentro de uma linha, porque cada item será renderizado dentro de um parágrafo. Vamos lá, aqui. E aqui exatamente o nosso outro P está fechando aqui embaixo, está errado. Vamos movê-lo para cima. E legal, se nós quisermos deixar tudo como um padrão, com as suas tags abrindo e fechando em linhas diferentes, nós podemos fazer também. Acredito que o código fique para melhor leitura. Vamos lá, vamos remover esse espaço, vamos remover mais uma linha desnecessária, vamos selecionar o nosso código, vamos formatar e perceba que para cada item da nossa linha nós criamos uma linha diferente com um dado diferente sendo renderizado. Vamos salvar e vamos ver o resultado disso lá no Salesforce. Então, beleza, nosso código foi deployado com sucesso. Vamos vir aqui no Salesforce. Diz você. Isso, vamos recarregar a página. E beleza, está carregando. Olha que maravilha, nós temos agora cada dado numa linha. Mas perceba que feio que ficou, né? Ficou para a esquerda e ficou um espaço... Não sei, não tá muito bonito de se exibir. Não seria legal exibir isso daqui um pouquinho mais para a direita? Acredito que sim, né? Vamos tratar isso daí? Voltando aqui para o nosso código e exatamente para o nosso parágrafo, nós poderíamos adicionar uma margem. E é uma margem da esquerda, né? Nós poderíamos adicionar uma margem na esquerda. Vamos lembrar como que a gente faz para adicionar margem. Lembra que a gente tem uma classe aqui em cima? Uma classe do próprio Light Design System. Nós podemos colocar dentro da nossa lista uma classe e nós estamos falando Salesforce Light Design System, coloca uma margem para mim,
mas eu quero uma margem não em torno mais, eu quero uma margem que ela seja, vamos pensar na esquerda, né? Então nós colocamos esquerda aqui e eu quero uma margem agora. Pensa agora que o nosso dado está sendo exibido aqui no começo, então eu tenho basicamente 2 espaços de margem para colocar uma indentação. Então aqui eu posso colocar uma margem large, acredito que isso já resolva, né? Vamos ver qual é o resultado dessa classe aqui no nosso CSS. Ótimo, carregando o nosso componente de novo. Enquanto carrega lá, só para você não me bater, eu não estou usando o desenvolvimento local, porque nesse Apex nós utilizamos o ID de um registro. E como no desenvolvimento local nós não temos ID de um registro, esse componente não renderizaria. Então é por isso que toda vez eu tenho que ir e voltar para o Salesforce, porque nós não temos como passar a ID desse registro. A não ser que se chumbássemos no código, mas eu não gosto, o negócio já está funcionando. Não vai economizar muito tempo, na verdade é pequenos ajustes que nós estamos fazendo e isso vai ser bem rapidão, eu prometo. Vamos voltar lá para ver o resultado. E olha que legal o resultado, agora sim nós temos uma margem na esquerda e o dado ficou bem alinhado aqui com o nosso Lightning Card e acredito que o resultado está bem legal já. Mas olhando lá, tá meio pequeno o texto dessa oportunidade, né? Tá meio difícil de ler. Eu que uso óculos, por exemplo, tenho que ficar assim na tela para tentar enxergar. Vamos aumentar um pouquinho a fonte desse texto? Vamos lá. Então, eu que sou míope, não consigo enxergar. Eu acredito ser melhor aumentar esse texto da nossa lista. E aqui nós podemos também, lembrando que há propriedades nativas do Line Design System, nós podemos adicionar uma classe aqui dentro do nosso parágrafo e ela se chama Salesforce Line Design System. Coloca para nós no texto, na verdade nós temos que colocar, é um heading desse texto, coloca para mim o tamanho como pequeno, acho que o texto pequeno ficaria legal. Talvez sim, vamos ver. E aí, como que para cada parágrafo nós temos um dado, nós temos que adicionar a nossa classe. Então vamos usar o bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui e Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos fazer o nosso deploy, voltar lá no Salesforce e simplesmente para conceito para você enquanto carrega, a cada iteração ele vai no nosso HTML criando essas propriedades mesmo no HTML. Então é por isso que ele exibe os dados, ele vai montando para nós essa estrutura lá no HTML conforme for iterando. Então o HTML é uma linguagem de marcação, simplesmente ela vai renderizar os dados utilizando propriedades de formatação. Então é por isso que nós temos que, para cada tipo de dado, especificar aqui o que nós queremos, porque assim ele vai renderizar para nós e criar essa estrutura. E beleza, tudo lindo, sem nenhum erro. Vamos recarregar o Salesforce, vamos ver o resultado e acredito que o resultado vai estar bem melhor. E olha que maravilha, eu que não sou míope, mas porque agora eu consigo ler o texto. Mas tá esquisito, né? O que é isso? 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 E opa, Opportunity Type ele acabou quebrando. O que é o erro que nós temos aqui no nosso HTML? Pois bem, aqui nós esquecemos de fechar uma tag na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que ele não renderizou. E eu preciso saber qual é o tipo de dado, né? Porque tá bem esquisito. Então aqui simplesmente eu posso colocar um texto ID, com 2 pontos, aqui eu posso colocar valor, aqui eu posso colocar stage, aqui eu posso colocar tipo, e aqui eu posso colocar data de criação. E aqui nós podemos salvar, fazer o deploy de novo e conseguimos identificar melhor o que é cada item da nossa oportunidade. Tudo com sucesso, deployado. Vamos voltar aqui, recarregar e vamos ver o resultado. E voilá, depois de carregar a nossa página, está tudo sendo exibido corretamente.
Perceba que tipo aqui não está sendo exibido porque não tem preenchimento, mas aqui em registros que nós temos preenchido, ele está exibindo perfeitamente. Qual é a outra tratativa que nós poderíamos fazer, mas aí vai ficar de lição de casa para você? Nós poderíamos aqui validar de que quando o nosso atributo do objeto for vazio, ele não mostra. E aqui nós poderíamos, por exemplo, formatar essa data de um jeito mais friendly para que o usuário enxergue. Nós poderíamos colocar um link para essa ID da oportunidade, que quando o usuário clicar é remetido para a oportunidade. Mas tudo isso vai ficar de lição de casa para você, para que você consiga também treinar. E o código desse vídeo também estará aqui na descrição. Então fica aí de lição de casa para você melhorar e depois você me mostra, tá bom? Como que ficou. E ufa, nossa, tô até meio descabelado aqui, mas você viu que o negócio funciona mesmo? Então, por uma simples tabelinha, um simples iterator, uma simples exibição de dados, perceba que nós temos que fazer bastante coisa para que você consiga ter a visão mais amigável de tudo. E não é difícil, basta você ir pensando logicamente, basta você ir estruturando o seu pensamento no dia a dia para que você consiga ter o resultado esperado. A documentação da Salesforce é esplêndida, é bem documentado, principalmente essa parte de formatação de dados, você consegue ter uma visão clara de como agir, como fazer, o que pode, o que não pode, e aí é questão de você ir testando e tendo a melhor ideia de como exibir os seus dados. Esse vídeo foi para falar de iterator, mas eu já aproveitei também para falar a respeito da estilização desses dados, como nós iríamos exibir. E acredito que ficou legal para você ter ideia e ficar aí com a lição de casa que eu te dei, com essa missão de colocar tudo em prática. Então é isso, se você gostou do vídeo, mete o dedão aí no like, se inscreve no canal, ainda não é inscrito? Olha a cara do Codey para você de bravo, porque você ainda não está inscrito no canal. Então eu espero receber o e-mail com o seu rostinho falando que você se inscreveu, tá? Compartilhe com seus amigos que querem aprender Lightning Web Component e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você quer ajudar com Salesforce falando de desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui, o meu até breve e a gente se vê por aí.